Quero convidá-lo a orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que acalme os nossos corações. Cada um chegou aqui com a sua trajetória, com os seus desafios, com as suas lutas, com as suas alegrias. E tantas são as coisas, ó Deus, que tentam roubar a nossa atenção da Tua presença, da Tua voz. Obrigado pelo privilégio de podermos cantar os louvores que cantamos, de lembrarmos do Seu amor por nós, de podermos expressar a nossa gratidão, a nossa confiança e o nosso amor ao Senhor. E agora nós queremos de uma forma muito especial ouvir a Sua voz. Não queremos, Pai, que nenhum tipo de distração, interferência nos incomode ou nos atrapalhe a ouvir a Tua voz. De todas as vozes que o mundo grita ao longo da semana, nós queremos no nosso tempo diário contigo ouvir a Sua voz. Mas o Senhor decidiu e o Senhor ao longo da história fala conosco através do momento em que nos reunimos para ler a Tua palavra e aplicá-la para o nosso dia a dia. Então nós queremos Te ouvir neste momento. E nós sabemos e reconhecemos a necessidade que temos de ouvir a Tua voz. Por isso pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor prepare as nossas vidas ao ponto de que consigamos entender a Tua voz e que ao entendê-la, o Teu Santo Espírito possa mover as nossas vidas para praticá-la. Porque não há nada melhor do que conhecer ao Senhor e viver diante da Tua palavra. Por isso, por favor, nos conduza desta forma. Oramos dependentes em Cristo. Amém. O quanto você e eu conhecemos de Deus. O quanto nós conhecemos de Deus? Vivemos em dias que tudo a respeito de Deus é tão confuso que fica difícil de mencionar o quanto de fato conhecemos acerca de Deus. Já faz um tempo que eu venho fazendo essa pergunta para mim mesmo, para minha esposa, e como família nós temos procurado avaliar o quanto conhecemos acerca de Deus. Me lembro de quando cheguei ao Evangelho, cheguei à Palavra de Deus alguns anos atrás, pelo menos uns 13 anos atrás, e o ser evangélico e o ser cristão já estava entrando em moda, já estava entrando nessa coisa que é normal, é conveniente, dizer que sou evangélico, que sou cristão, que sou protestante, passou até a ser um tipo de modinha. Mas a cada ano que passa eu me assusto o quanto à minha volta as pessoas usam o nome de Deus e a igreja para falarem de coisas que, para qualquer um que ler a Bíblia de forma adequada, respeitando apenas princípios de leitura comum, como de qualquer outro livro, vai ver que estão um tanto quanto desajustado. E essa preocupação cresce no meu coração e eu quero compartilhar com você essa preocupação do quanto de fato conhecemos a Deus. Preste atenção que eu não estou te perguntando do quanto você conhece da igreja. Eu não estou te perguntando do quanto você conhece de religiosidades. Eu estou te perguntando o quanto você conhece de Deus. Eu estou me perguntando o quanto eu conheço de Deus. Tem um personagem bíblico que eu acho incrível, às vezes assustador, às vezes encorajador e de novo desesperador. Porque ao olhar para a vida dele, eu preciso fazer questionamentos da minha vida do quanto eu conheço a Deus. Eu estou com Deus por causa de que já me acostumei a ir à igreja, me acostumei a viver com este grupo de pessoas. Eu estou na igreja porque os meus pais assim sempre fizeram. Eu estou na igreja porque... Por quê? Eu estou na igreja porque conheço Deus e por conhecer Deus e a Sua palavra me rendo a um compromisso com a igreja? Ou estou na igreja por outras razões e outros motivos? Precisamos fazer esta pergunta e que ao findar dessa mensagem eu e você possamos chegar a uma conclusão de avaliarmos aonde nós estamos em relação ao nosso conhecimento da pessoa de Deus. Que ao descobrirmos, possamos correr para os braços de Deus. Se já o conhecemos, conhecendo-o ainda mais. Se estamos enganados a respeito do conhecimento de Deus, que possamos nos render a Ele e conhecê-lo de verdade. Então, onde nós estamos, a palavra de Deus te encontre, a palavra de Deus me encontre. Abra sua Bíblia no livro de Jó, uma história bem conhecida. O livro de Jó é um livro conhecido, inclusive, por pessoas não cristãs, pessoas não religiosas, porque é um livro que conta a história de uma pessoa que viveu situações bem adversas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Quero te dizer que o livro de Jó não dá para se saber exatamente quem escreveu. Se foi o próprio Jó, se foi Moisés. Por mais que se estude, não há um consenso a respeito de quem o escreveu.
mas nós sabemos que Deus decidiu que ele estivesse na palavra de Deus, porque Deus queria falar comigo e com você. Porque Deus tem falado ao longo da história, através deste livro, deste personagem, dessa história, dos personagens aqui contidos. A verdade é que esse livro é um livro muito antigo, um livro da época lá dos patriarcas. E nele tem princípios extremamente importantes, do qual nos ajuda a avaliar o nosso conhecimento de Deus. Aberto no livro de Jó, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 12. Me acompanhe, por favor. Jó, capítulo 1, a partir do verso 12. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Temos aqui uma introdução a respeito do livro de Jó, da história de Jó. Então quero tentar fazer você pensar no livro de Jó como um todo. Quero passar com você o livro de Jó e te fazer pensar no livro de Jó de uma forma completa, para que a palavra de Deus possa falar comigo e com você. Quero dividir o livro de Jó em 8 cenas, e essas 8 cenas vão representar as partes mais importantes e marcantes do livro de Jó. A primeira cena está aqui nessa parte que nós já lemos. A primeira cena destaca que Jó era um homem íntegro, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Preste bastante atenção, é bem importante que a gente grave na mente. Um homem de Deus, um homem temente a Deus. Um homem que vivia um bom relacionamento em família, viviam felizes, tinham festas e mais festas, se relacionavam bem. Um homem que apresentava diante de Deus todos os dias para falar a respeito dos seus filhos e pedir perdão para Deus caso seus filhos viessem cometer pecado. Jó orava pelas madrugadas e intercedia a respeito dos seus filhos. Cena 2. Então, cena 1, um homem de Deus marcado por tudo aquilo que a gente pensou. Cena 2. Os anjos e Satanás vão até Deus para conversar. E Satanás, então, fala a respeito de Jó. Claro, um homem de Deus que tem tudo o que ele tem, qualquer um pode servir a Deus assim. Tudo que uma pessoa gostaria de ter, ele tem. Agora, faça o seguinte, Deus. Tira tudo que Jó tem. Tira tudo. E vamos ver se ele não te amaldiçoa. Então, essa é a segunda cena, um homem de Deus. E aí, essa conversa entre Deus e Satanás. Cena 3. Começa a acontecer os desafios que Deus autoriza ali na cena 2. Jó 1, capítulo 14, nos diz que os salbeus roubaram os bois e mataram os empregados de Jó. Já começa o desafio. Olha só, vem um grupo e mata uma boa parte daquilo que é a sua porção de riqueza e mata também os seus empregados. Enquanto isso estava acontecendo, versículo 16 ainda do capítulo 1, nos diz que caiu fogo do céu e queimou totalmente as ovelhas e também os empregados. Parece que a coisa está começando a ficar ruim para este homem. 1,17 nos diz que os caldeus vieram e mataram as ovelhas e os empregados. Uma porção é queimada, outra porção é morta, e enfim, começa a ser tudo destruído aqui.
1:17, continua nos mostrando esse caos que está acontecendo. 1:18, vem um vento muito forte, derrubou a casa e matou os filhos e as filhas. Bom, se parasse por aqui eu já estava desesperado se fosse a minha vida. Toda a riqueza, todos os recursos que eu tenho começam a se desfazer. Os empregados e todos aqueles que estão ao meu serviço morrem. Mas até aí tudo bem, ainda estou feliz, ainda tenho a minha família. Não, mas enquanto estou recebendo todas essas notícias, chega a notícia para ele que o quê? Que também os seus filhos e filhas morreram. Agora não tem empregado, não tem riquezas, não tem família. 1:20-21 diz que o resultado é que Jó adorou a Deus com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele se prostra diante de Deus e aquele texto muito conhecido nos diz: "Nu vim para esta terra e nu retornarei. Louvado seja o Senhor. O Senhor quem deu, o Senhor tomou." Parece insano esse negócio. Como pode? Está dando tudo errado na tua vida. Presta atenção, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você perdeu seus amigos, você não tem mais casa, não tem comida, está tudo ruim. Está tudo péssimo na sua vida. E você se rende diante de Deus e fala: louvado seja o Senhor. O Senhor me deu tudo e o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Parece-me que não é algo comum na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas nos dias de hoje. Ainda no verso 20 e 21, se destaca a representação de um homem que se rende à presença de Deus. Cena 4. Então, cena 1, um homem íntegro e fiel. Cena 2, o desafio que começa a acontecer. Cena 3, essa questão mais clara. Cena 4. Olha só, capítulo 2, versículo 7, nos diz que Jó é ferido da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Surgem feridas na vida desse homem. Feridas que não eram quaisquer feridas, mas eram feridas terríveis, que fazia com que ele se afastasse da sociedade. Nada curava. Ele perdeu tudo, ele perdeu todos. E agora ele perde a sua saúde e a sua condição social de relacionar-se com outras pessoas. Ainda na cena 4, Jó capítulo 3, Jó começa a demonstrar uma impaciência em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E ele começa a questionar por que ele nasceu, por que ele existe, por que está acontecendo tudo aquilo com ele. Ele começa a reclamar de todas essas situações. Cena 5, do capítulo 4 ao capítulo 32, amigos de Jó. Eu nem sei se poderíamos classificar assim, amigos de Jó. Começa um diálogo, então, entre Jó conversando com seus amigos e seus amigos conversando com Jó. E do capítulo 4 ao capítulo 32, preste atenção no quão grande é o diálogo entre eles. Diante de todo esse diálogo, os seus amigos o acusam, os seus amigos o apontam, os seus amigos têm uma percepção equivocada a respeito de Jó, mas têm uma percepção muito mais equivocada a respeito de Deus. E começam a questionar, começam a condenar e dizer para ele que ele estava passando tudo aquilo porque ele pecou contra o Senhor. E agora ele está pagando por causa dos seus pecados, ele deveria ficar quieto, ele deveria ficar mudo e sofrer porque aquilo é aquilo que ele merece. Que bons amigos. Ele precisava tanto de refrigério, mas os seus amigos o julgaram, seus amigos o apontaram. Cena 6, lá em Jó 42, versículo 1 a 6, Jó confessa a grandeza de Deus versus sua pequenez e expressa a verdade de que como seres humanos não podemos entender nada e então jamais podemos questionar a Deus. Um homem que no início do primeiro capítulo é tido como um homem temente a Deus, um homem reto, íntegro, que busca fazer as vontades de Deus. Aparece agora no capítulo 32, no final deste livro, dizendo o seguinte: eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora te ouço, de contigo andar. Como pode? Como pode? Um homem que se prostra diante de Deus no meio de todos os seus desafios e agradece a Deus e louva ao Senhor, chega no final de toda essa história e diz: eu não conhecia o Senhor de verdade, mas agora eu conheço. Cena 7, Deus diz estar indignados com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó falaram que não era fato a respeito de Deus, mentiram a respeito de Deus, falaram aquilo que não conheciam a respeito de Deus. Isso está também no capítulo 42, versículo 7. Cena 8, 42, 8. Deus manda os amigos de Jó se acertarem diante dos seus erros, até Jó. 42, 8.
Jó ora pedindo que Deus os perdoe, que Deus perdoe seus amigos que erram contra ele. E Jó 42:10, Deus o torna novamente próspero e dá em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Ufa! Esse livro é um livro que mexe comigo. Porque a hora que eu acho que eu estou engrenando na situação de me parecer um pouco com o homem de Deus, eu preciso questionar tudo a respeito do quanto eu conheço a Deus. O quanto você conhece de Deus, o quanto eu conheço de Deus, é a pergunta que nós precisamos fazer ao estudar e aplicar verdades deste livro. Diante das tempestades, é o convite de Deus para mim e para você na temática deste livro. Sabe por quê? Porque lá nos capítulos finais, Deus mesmo aparece dizendo que do meio da tempestade, Deus fala com Jó. No meio da tempestade, Deus fala com este homem. No meio da tempestade, esse homem que já era temente a Deus, este homem que era íntegro, que era reto, ouve a voz do Senhor e aprende muitas coisas importantes com Deus. E Deus te convida a conhecê-lo mais nessa noite. Talvez você não conhece a Deus e Deus deseja se fazer conhecido na trajetória da sua vida, onde você está hoje. Talvez você já se ache extremamente conhecedor de Deus. Deus tem mais para você. Talvez você já esteja acomodado com a sua religiosidade mística e você se sente bem por fazer aquilo que as pessoas esperam que você faça. Deus nos convida a conhecê-lo mais. Deus nos convida a conhecê-lo mais. Diante das tempestades, confie, espere em Deus. Diante das tempestades, o Senhor nos convida a confiar e esperar nele. É tão triste vermos que a realidade do evangelho pregado no dia a dia de hoje não tem nada a ver com o evangelho. Nem sei se pode se chamar de evangelho. Todo mundo está dizendo, olha, se você tem um problema, vai para Deus que Deus resolve. Se você tem um problema financeiro, busque a Deus. Se você tem um problema matrimonial, busque a Deus. Se você tem um problema, busque a Deus, busque a Deus. Não tem nada errado em buscar a Deus diante das nossas necessidades. Mas tem tudo errado em inverter o papel do homem e o papel de Deus. E este livro nos coloca exatamente onde nós devemos estar. Observe este homem íntegro, temente a Deus, que no decorrer da sua vida louva e exalta a Deus no meio dos seus desafios, que em alguns momentos começa a questionar a própria vida, a si mesmo e a circunstância do que está acontecendo, mas que ao findar de sua história, engrandece o nome de Deus e diz que conhecia muito pouco acerca de Deus. Será que eu e você temos confiado em Deus de verdade? Será que a nossa sociedade nos ajuda a confiar em Deus? Parece que vivemos um imediatismo tão grande nos nossos dias, que tudo nos encurrala e nos empurra a querer as coisas para ontem, para agora, do nosso jeito. Como assim? Eu sou um servo de Deus e vou perder tudo que tenho? Como assim? Eu sou um servo de Deus e não estou entendendo nada que acontece na minha vida? Nos achamos no direito de questionar a Deus. Nos achamos no direito de viver a nossa vida com Deus mediante aquilo que acontece ou deixa de acontecer. Mas o convite desse livro, para o povo de Deus ao longo da história, e para mim e para você hoje, é que confiemos ao Senhor, confiemos no Senhor e aprendemos a esperar no Senhor. Talvez se eu pedisse para que você levantasse a sua mão e dissesse aqueles que estão vivendo algum tipo de tempestade na sua vida, tempestade na vida conjugal, tempestade na questão de trabalho, financeira, emocional, relacionamentos gerais, enfim, questão de estudo, questão de trabalho. Quem tem um tipo de tempestade? Quantos levantariam as mãos? Muitos levantariam as mãos. Quantos já viveram algum tipo de tempestade? Quantos será que se manifestariam e diriam, olha, eu já vivi esse tipo de dificuldade? Só conhece de verdade a si mesmo aquele que já viveu alguma tempestade. Porque perceba que este homem era um homem que conhecia Deus, um homem que tinha todos os seus recursos e tudo à sua volta de forma um tanto quanto confortável. Será que este homem que conhecia Deus confiava de fato em Deus ou nos recursos que tinha? Não podemos questionar. A palavra de Deus não nos fala a respeito disso. Mas eu posso questionar a minha vida. Eu posso questionar a mim. Você deve questionar a você mesmo o quanto você conhece a Deus e o quanto eu conheço a Deus. Se a minha vida tem sido marcada de impaciências e impaciências, se a minha vida tem sido marcada de imediatismos
e de confiar em Deus e na presença de Deus apenas quando as circunstâncias acontecem diante daquilo que eu espero, eu preciso questionar o quanto eu confio em Deus, o quanto eu conheço acerca de Deus. O convite de Deus nesse livro é que nós vamos confiar em Deus independente das circunstâncias. Nós vamos confiar em Deus independente do que estiver acontecendo. E preste atenção, independente do tempo que isto demorar. É um convite sensacional que nos lembra o verdadeiro evangelho. Jesus esteve entre nós e os evangelhos nos representam e mostram isso de uma forma bem clara. E Jesus estava entre nós e muitos queriam ser curados e queriam ser libertos e pediam desesperadamente que Jesus os curasse e os libertasse nesta vida passageira. Mas por diversas vezes Jesus se retirou e disse: não me convém isso e aquilo, porque o objetivo de Jesus era explicar o verdadeiro evangelho, que é reconhecer a nossa pequenez, enquanto conhecemos a grandeza de Deus. Eu e você precisamos saber que os atributos de Deus é o suficiente para confiarmos nele. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E independente daquilo que acontece na minha vida ou deixa de acontecer, eu preciso trazer à minha mente a verdade de quem é Deus. Porque a circunstância, as minhas emoções irão tentar me seduzir a confiar em Deus mediante aquilo que eu passo ou deixo de passar, mediante aquilo que eu quero ou deixo de querer, mediante o meu tempo e o tempo de Deus. Preste atenção que nenhum dos versículos do livro todo de Jó fala para Jó o porquê ele passou tudo aquilo que ele passou. E mesmo sem entender e mesmo sem saber, este homem aprendeu a confiar no Senhor e esperar no Senhor. Nós podemos viver a mesma verdade que este homem viveu, porque este homem é um homem como eu e você, mas que aprendeu a confiar e esperar em Deus. Será que há alguma área na sua vida que você não sabe esperar? Quantos filhos aqui que querem o que querem, na hora que querem, e o pai e a mãe precisam fazer o que você quer na hora que você quer? Quantos maridos estão fazendo assim para com as suas esposas e esposas fazendo isso para com seus maridos? Mas, Walter, o que tudo isso tem a ver com o livro de Jó e com o quanto eu conheço a Deus? O conhecer a minha pequenez faz com que eu conheça a grandeza de Deus. E conhecer a grandeza de Deus e a minha pequenez e aprender a confiar no Senhor faz com que eu me submeta à palavra dele. E por isso eu não vivo no imediatismo, eu não confio nas circunstâncias, mas eu aprendo a confiar e esperar, independente da circunstância e da situação. Que convite maravilhoso eu e você temos. Ainda nessa aplicação eu quero te dizer que uma verdade, um princípio muito importante é que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Talvez você é uma pessoa dotada de recursos, dotada de capacidades e você vive uma vida muito estabilizada hoje. Talvez você esteja bem na sua vida e você conhece a Deus apenas de uma forma superficial e religiosa. Mas eu preciso te lembrar que nós temos um inimigo. E a palavra de Deus nos é clara em dizer que este inimigo ele tem poder. E o poder do inimigo é maior do que o seu. As forças do inimigo são maiores do que as suas forças. E se você não depender de Deus e confiar em Deus e buscar em Deus, eu e você, com certeza iremos falhar. Iremos nos perder. E ao invés de confiarmos em Deus, conhecermos a Deus e irmos para mais perto dele, nós iremos nos afastar. Que o resultado dos nossos desafios, das tempestades ou das calmarias da vida, seja que como Jó, eu e você, possamos nos somar a um lindo coral que dizem: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando os meus sentimentos me enganam. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando eu quero algo que eu quero e acho que o que eu quero é o melhor, mas eu me submeto à Tua palavra. Que nós nos somemos num coral de dizer: Senhor, eu quero isso. Senhor, as minhas emoções e tudo em mim se agita esperando e querendo se estabelecer diante disto ou daquilo, mas eu confio em Ti. Que eu e você possamos caminhar e desenvolver a nossa vida com a certeza de conhecer mais e mais de Deus. Conversando sobre os estudos dessa semana, e na verdade eu li esse livro algumas vezes e reli para a minha própria vida e trago para vocês algo que Deus veio falando comigo. Mas compartilhando com o pastor Fábio, ele me contou uma ilustração que eu creio nos ajudar a pensar a respeito de conhecer a Deus e de confiança e de esperar. Um filho, vou tentar contar a história, um filho, olhando para o céu, viu um avião e disse para o pai: pai, o avião é muito pequenino. O avião estava distante. E numa oportunidade, o pai,
com aquela mesma criança no aeroporto, mostra para ele. E o filho fica pasmo ali, mas como tão grande assim? O quão mais perto eu posso estar de Deus, eu poderei perceber a grandeza de Deus. Mas de longe, eu tenho uma falsa sensação de que conheço e que tenho a percepção correta de quem é Deus. Precisamos conhecer mais de Deus. Mais de Deus, menos de religião. Mais de Deus, menos de mim. Eu preciso conhecer mais de Deus. Esse livro ainda nos convida a pensarmos a respeito da nossa esperança. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança é para este mundo, nós somos de todos os mais infelizes. Mas se nós esperamos a nossa esperança para os céus, aí sim, somos homens, somos seres humanos felizes. Que a nossa esperança não esteja na circunstância, na emoção, naquilo que eu quero, naquilo que eu deixo de querer, no meu tempo, mas que a minha esperança esteja no Senhor. E enquanto estou no trajeto de ir para o céu, conheço mais de Deus, para que quando puder estar na presença dele bem pertinho, possa ficar magnificado diante de tão grandeza, que me sustentou no decorrer e na caminhada para casa, com amor, graça, misericórdia e poder suficientes para que eu conheça mais e também o faça conhecido. Diante das tempestades, relacione-se na palavra. Diante das tempestades, relacione-se na palavra. É o convite de Deus para mim e para você. Eu e você precisamos conhecer a Deus e nos relacionarmos na palavra. Preste atenção que esses amigos falaram de si mesmos, falaram o que achavam, falaram o que pensavam, falaram aquilo que eles sentiam, o conhecimento deles, a percepção deles. Lá no final, Deus os exorta, e eu citei para vocês os versos e contei para vocês a história, porque esses amigos falaram de si, esses amigos falaram que Jó estava passando por tudo isso porque estava pecando, e Deus os exorta e diz que estava nervoso com eles, porque eles falaram de si. Quantas vezes eu e você estamos aconselhando pessoas nas nossas próprias palavras, nas nossas próprias preferências, nos nossos próprios jeitos? Deus nos convida a relacionar-se na palavra. Ao ouvir algum conselho, não saia pegando esse conselho só porque quem te disse tem um cargo legal dentro da igreja ou fora da igreja, é alguém que é significativo diante da sociedade. Eu só posso ouvir um conselho e eu só posso permitir que aquele conselho marque a minha vida e tenha alguma significância sobre a minha vida se aquele conselho está pautado na palavra de Deus. Relacione-se na palavra. Mas talvez eu e você sejamos muito mais parecidos com esses amigos que falavam coisas ruins quando a pessoa mais precisava de ajuda. Sou eu um amigo que estende a mão quando você precisa de ajuda? Sou eu um amigo que te leva refrigério, encorajamento e força quando você não tem mais força para caminhar? Ou sou eu um servo de Satanás que te aponta, que te acusa, que te amaldiçoa e que diz palavras terríveis quando você precisa de um abraço e apenas uma compreensão? Quem sou eu? Quem é você? Precisamos nos relacionar na palavra. É um privilégio único que Deus nos deu. Aconselhe na palavra, ouça conselhos na palavra. Vamos deixar de lado as nossas preferências. Vamos deixar de lado o nosso jeito de fazer as coisas e vamos nos relacionar na palavra. Esse é o convite precioso de Deus para mim e para você. Quantos de nós aqui queremos dar palpite na cor da camiseta, na cor da blusa que o outro está usando? Se a saia da moça que está usando tem 1 centímetro mais para baixo ou para cima, se o cabelo dela ficou mais bonito, enrolado ou liso, se aquela pessoa está melhor careca ou não careca, com o cabelo assim ou assado. Quantos de nós nos achamos no direito de ficar palpitando na vida do outro, porque nós nos esquecemos de que Deus nos uniu para nos relacionarmos na palavra? É tão pouco importante a sua opinião quando ela não está pautada na palavra. É tão pouco importante a minha opinião a respeito da sua vida quando ela não está pautada na palavra. Ah, mas é tão preciosa, é tão grandiosa, é tão rica e poderosa quando a minha palavra é dita para você, baseada na palavra de Deus, porque pode te trazer cura, pode te trazer esperança, pode trazer transformação sobre a sua vida e sobre a sociedade para que conheça a Cristo. Que consigamos abrir mão das nossas preferências, que possamos abrir mão do nosso jeito de fazer ou deixar de fazer. Maridos, dirijam as suas esposas no relacionar-se na palavra.
abra mão das suas preferências. Esposas, encorajam, capacitem, fortaleçam seus maridos na palavra. Abra mão de suas preferências. Filhos, crianças, adolescentes, jovens, apoiem os seus pais. Encoraje a sua família na palavra, não no que você quer, não no que você prefere, mas na palavra. Quando nos juntarmos para comer como povo de Deus, nas nossas rodas deliciosas de conversar e rir, e curtir e celebrar, ou quem sabe às vezes até chorar junto para depois celebrar, que possamos nos relacionar na verdade da palavra. Que filtro maravilhoso, não é mesmo? Toda vez que eu me sentar com você, você sentar comigo e a gente se reunir, eu vou sempre pensar, bom, isso que eu vou falar para você é baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu prefiro ou na palavra. E assim vai ser muito melhor. Às vezes, viver em comunidades é muito difícil, porque o viver em comunidade nos traz desafios, não é mesmo? Cidades pequenas, comunidades como a gente que se vê todo o tempo, começa a criar um tipo de liberdade que ninguém dá, que eu não dou para você e você não dá para mim, mas eu começo a achar que eu tenho a respeito de você e vice-versa. E a gente começa a querer falar de coisas que Deus não deu liberdade para a gente falar, e deixa de falar coisas que Deus disse que a gente tem que dizer. Eu preciso aconselhar na palavra, eu preciso exortar na palavra, eu preciso encorajar na palavra, eu preciso ser encorajado, exortado, fortalecido, animado, empurrado na palavra. Quantas são as vezes que você, quando seu amigo, sua amiga, precisou de um conselho, seu marido, sua esposa, seu filho, e você foi uma pedra de tropeço. Você foi como estes amigos que falaram coisas erradas acerca de Deus. Não use o nome de Deus. Eu não posso usar o nome de Deus por algo que eu não sei. Você não pode usar o nome de Deus por algo que a gente não sabe. A gente destrói o caminho das pessoas e a gente joga as pessoas na lama e pisa por cima quando elas mais precisam de ajuda. Se nós não vamos saber o que falar, se a gente não sabe o que responder para filho, para a esposa, enfim, para qualquer ambiente de trabalho, de estudo, vamos ficar quietos e apenas demonstrar com atitudes que estamos juntos. Porque não convém para o povo de Deus palpites e preferências, mas convém a convocação do relacionar-se em Deus. Lembre-se, Deus exortou os amigos de Jó, mas Deus também restaurou os amigos de Jó. Só que para que haja essa restauração, o que Deus fez? Falou para os amigos que eles tinham que ir lá falar com Jó e pedir para que Jó orasse por eles, e então depois que Jó orou, eles foram perdoados. Olha que interessante. Talvez é necessário voltar para minha casa hoje e me acertar com a minha esposa. Talvez é necessário voltar hoje e me acertar com os meus filhos. Talvez é necessário ir para um grupo de amigos e me acertar com eles e pedir perdão. Olha, eu te julguei, eu te apontei, eu não fui o braço estendido que você precisava. Eu falei coisas a respeito de Deus que eu não tenho certeza se são de Deus. E Deus poderá trazer a restauração. Deus poderá trazer a cura. Deus poderá abençoar os dois lados em ambos os relacionamentos. Que como povo de Deus, que como igreja de Cristo, sejamos conhecidos como pessoas que conhecem, que confiam, que esperam em Deus. Que como povo de Deus, sejamos conhecidos como povo que se relaciona na palavra. Não nos sentimentos, não nas preferências, mas na palavra. Diante das tempestades, aprofunde seu conhecimento, relacionamento com Deus. Jó 42, versículo 1 a 6, nos diz a seguinte verdade. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que tudo podes, fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí então de novo ele falando, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Observe a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com a pessoa de Deus. Observe o convite de Deus para que você se aproxime de conhecê-lo. Enquanto tudo está bem, enquanto temos a falsa sensação de que temos o controle das nossas vidas e daquilo que estamos vivendo, de modo geral nós não conhecemos a Deus. Porque nós só podemos conhecer a Deus quando conhecemos a nossa infinita incapacidade, nossa infinita pobreza,
a nossa situação miserável como de fato somos. E às vezes recursos, agitações, amigos e coisas boas que surgem na vida nos atrapalham de conhecer a Deus. Será que Deus tem que tirar mais coisas da minha vida para que eu possa conhecê-lo? Será que Deus tem que interferir na minha vida? O meu pedido para Deus é que se tem coisas atrapalhando de conhecê-lo, e eu tenho certeza que tem, é que de alguma forma Deus me encontre e me ajude a conhecê-lo mais, porque não tem nada melhor neste mundo do que conhecê-lo. Mas o convite aqui é que conheçamos mais a Deus de fato e de verdade. Precisamos então avaliar as nossas vidas, precisamos avaliar aquilo que tem acontecido conosco, e independente das coisas, lembrar daquilo que eu citei lá no começo, o quanto eu conheço de Deus, o quanto você conhece de Deus. E responder essas perguntas não baseado no quanto de vezes você vem na igreja, o quanto de ministério você realiza na igreja, o quão grande é o seu compromisso com uma igreja, mas o quanto de fato você confia, obedece e se rende a Deus, conhecendo a sua pequenez e a grandeza de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. É fato para você que está aqui nessa noite e talvez nunca entendeu a Cristo e o Evangelho de forma tão profunda, que você precisa entender que eu e você, sem Cristo, somos pecadores, que estão distantes de Deus, desconectados de Deus. Mas um pouco mais à frente, capítulo 6, versículo também 23 a 26, começa a nos dizer outras verdades, que em Cristo, através do sacrifício de Cristo naquela cruz, somos perdoados e novamente nos encontramos em um relacionamento com Deus. Somos pobres, somos miseráveis, somos necessitados de Deus, mas em Cristo somos ricos, para vivermos uma vida rica de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não importa a situação que eu e você está, não importa o nível do quanto você conhece ou deixa de conhecer a Deus. O convite de Deus é que eu e você aprofundemos o nosso conhecer dele. O convite é que nós aprofundemos o conhecer dele nas nossas vidas. Será que você, diante das situações da vida, das emoções, das vontades, das contrariedades, você coloca a culpa no seu pai, a culpa na sua mãe, no seu esposo, na sua esposa, nos líderes que cuidam de você, nas pessoas que te cercam, na igreja que você serve, no trabalho, na empresa, na escola? Bom, está acabando as opções, sei lá, no cachorro. Em quem colocamos a culpa daquilo que estamos vivendo? Quem queremos culpar a respeito do quanto eu não conheço a Deus, do quanto você não conhece a Deus? Que o falso evangelho de que Deus fará tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, não mais impacte o meu e o seu caminhar. Porque a gente sabe que esse não é o verdadeiro evangelho. Somos uma igreja bíblica, ensinamos a Bíblia de forma séria e com muita responsabilidade. E nos acomodamos achando que conhecemos a Deus. Nos acomodamos achando que estamos bem. Mas o convite de Deus é mais, é muito mais para mim e para você. Conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus implica, independente das circunstâncias que eu passo, independente das minhas emoções, independente das minhas vontades, independente dos meus sentimentos, vontades, do meu tempo, da minha circunstância, do que está ao meu redor. Eu confio em Deus. Porque se a minha esperança é para este mundo, o apóstolo Paulo fala, sou infeliz. Mas se a minha esperança é para o céu, sei que estou de passagem, no caminho para o céu, vou caminhando, com a certeza de um Deus que cuida de mim, mesmo quando todas as circunstâncias dizem contrário. Não confio no meu coração maldoso. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é corrupto, desesperado no que é mal. Nossas emoções são enganosas, nossos sentimentos são enganosos. Ah, não amo mais minha esposa. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Pode virar um sentimento, e normalmente Deus faz virar um sentimento, é uma bênção, é muito bom. Mas a grande maioria das vezes é uma decisão. Ah, eu não consigo conviver com essa situação, eu não tenho força para isso. Mas Tiago 4,7 falou que se eu sujeitar a Deus, eu vou ter força para resistir ao diabo e eu vou conseguir fugir das coisas do diabo. 1 Coríntios 13 nos diz o quê? Se nós confiarmos no Senhor, nós temos força. Deus não dá nenhuma tentação que a gente não pode suportar. Junto com a tentação e com a provação, Ele dá o quê? O escape. Eu não sei qual a sua situação de vida. Eu não sei o que vai acontecer com você daqui a pouco quando você sair daqui e voltar para a sua rotina. Eu não sei qual a sua história. Eu não sei qual será a sua história, mas eu sei qual é a minha. E a minha é toda chamuscada de incertezas e desconfianças, porque eu tendo a confiar em Deus quando as coisas acontecem como eu quero e como eu espero.
E eu tendo a desconfiar em Deus quando os meus sentimentos e as minhas vontades são contrárias à vontade de Deus. E sabe qual é o problema? Normalmente, os meus sentimentos e as minhas vontades são contrárias à de Deus. Ou seja, confio bem pouco em Deus. O que eu faço com a minha vida então? Corro para a cruz, com a certeza de um Deus que se entregou nela para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, para transformar miseráveis em salvos, para transformar criaturas em filhos de Deus, para transformar pessoas desesperadas que caminham para onde? A maioria não sabe, mas para uma condenação eterna, que agora caminham para a presença de Deus, aonde no céu não há choro, não há dor, não há angústia. Na sua casa está difícil, com os seus filhos está difícil, com o seu marido, no seu trabalho, na sociedade, aqui na igreja está difícil? Esperança, porque o nosso Deus não muda, Ele é fiel, onipresente, onipotente, onisciente. Esse Deus que não muda, podemos confiar. Este Deus que não muda, diz para mim e diz para você, confie. Este Deus que não muda, pede que confiemos nele, que permanecemos na palavra dele, além das nossas próprias confianças. João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu. E a verdade é que, aparentemente, neste mundo caído, estamos derrotados, mas nós não estamos derrotados, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui na trajetória para o céu. E enquanto estamos nessa trajetória para o céu, estamos aqui para testemunharmos para o mundo que podemos confiar em Deus, mesmo quando tudo é contrário. Podemos esperar em Deus, mesmo quando tudo neste mundo é tão imediatista. Eu posso negar a minha vontade, eu posso negar os meus sentimentos e confiar em Deus. Quero colocar para você algumas aplicações, e essas aplicações talvez nos ajudem a pensar tudo o que nós conversamos aqui de uma forma um pouco mais prática para o nosso decorrer. Você tem confiado em Deus ou nas suas próprias forças e recursos? É uma pergunta que temos que fazer, não é verdade? Jó confiava em Deus ou nas suas coisas? Ou nos seus recursos e na sua vida estabilizada? Na sua vida bem relacional, em família? Eu confio nos meus recursos ou eu confio em Deus? Você confia e permanece no Senhor diante das tempestades ou se entrega às suas próprias emoções? O que dita o seu agir e reagir? O que dita o meu agir e reagir? As minhas emoções, as circunstâncias ou a palavra de Deus que dirige as minhas emoções, que dirige o meu caminhar? O mundo é regido pelas emoções, sentimentos e circunstâncias. A palavra de Deus te convida e me convida, nos convoca a sermos dirigidos pela palavra de Deus, não pelos nossos recursos, mas por aquilo que Ele é. Seu relacionar é baseado em Deus ou do seu próprio jeito? Seu relacionar é baseado no seu jeito, na sua preferência ou na palavra de Deus? O nosso relacionar, a nossa convivência com as pessoas, com os amigos, com os colegas, com os familiares, com o povo de Deus, com os nossos líderes, com os nossos liderados, é baseado do nosso jeito, nas nossas preferências ou do jeito de Deus? Confie em Deus, firme-se na palavra, renda-se perante a grandeza dele e sua pequenez. Confie em Deus, firme-se na palavra, que é a Bíblia, renda-se perante a grandeza de Deus e a sua pequenez. Em um mundo instável, que quer desestabilizar as nossas emoções, em um mundo instável, que quer bagunçar as nossas vidas e tirar a nossa confiança, num mundo imediatista, que tudo precisa ser no meu tempo, na minha hora e do meu jeito, eu tenho um refúgio, que é confiar e esperar num Deus que não muda, que morreu numa cruz para me dar esperança, que me convida a reconhecer a minha pequenez, me render diante das minhas impossibilidades, mesmo quando estou bem, mesmo quando estou fora das tempestades, e me render diante da grandeza de Deus e do poder dele que controla tudo e todos, podendo confiar que neste mundo, mesmo diante das aflições, ele me disse, ele te diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você. Que palavra de esperança para o meu coração enganoso, para os meus sentimentos enganosos, para a minha inquietação. Que palavra de esperança para o meu relacionar contigo, você comigo, os nossos relacionamentos. Vamos orar?